O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. As chuvas e as áreas de risco de Ouro Preto. Esse é um tema que povoa corações e mentes das pessoas dessa cidade, principalmente daqueles desastres todos que aconteceram num tempo recente, no ano de janeiro de 2012. Né? Para discutir esse tema, nós temos hoje aqui o professor Romero César, que é graduado pela Escola de Minas aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, tem mestrado em Geotecnia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Engenharia pela Federal de São Carlos. Né? Ele é professor também aqui da UFOP, e eu sou Antônio Marcelo Jackson, e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Fique tranquilo, fim de semana na UFOP Educativa. Laudate Dominum, um programa com enfoque em compositores das mais diversas épocas, nacionalidades e crenças. A apresentação do pianista e compositor Amaral Vieira. Produção de Isabela Pulfer. Toda segunda-feira, às 10 da noite, na Rádio FOP Educativa. Uma parceria com a Rádio Cultura São Paulo. Bom, Romero, antes de mais nada, obrigado pela disponibilizar o seu tempo aqui pra gente. E eu queria pedir a você, nesse primeiro bloco, que você começasse a apresentar de uma forma geral, lógico, na medida do que você achar interessante aprofundar, a situação de Ouro Preto. Quer dizer, que geografia é essa, que geologia é essa, e que faz com que a cidade possua algumas áreas de riscos, outras necessariamente não. Como é que isso funciona? Mais uma vez, obrigado pela tua presença, Romero. Bom, eu que agradeço aí, uma satisfação enorme estar aqui na Rádio FOP e poder falar de um tema que seja tão oportuno, né, e tão interessante para a população e para a comunidade de uma maneira geral. Veja bem, Ouro Preto é uma cidade singular em vários aspectos. Ouro Preto ele tem uma estrutura arquitetônica, um patrimônio fantástico, mas tem também um cenário do ponto de vista geológico, geotécnico totalmente desfavorável. Só para dar-se uma ideia inicial, qualquer núcleo urbano hoje que fosse planejado, ele não poderia ter mais de 15% do seu espaço urbano detectados com áreas, por exemplo, de risco alto a muito alto. Ouro Preto tem mais de 60%. Então, Ouro Preto foge a todas as expectativas de um núcleo urbano normal. Ou seja, em condições normais, se não fosse a mineração do ouro, a explosão da mineração do ouro no século XVII, certamente, do ponto de vista de centros urbanos modernos, Ouro Preto não seria uma cidade viável como uma estrutura urbana desse tipo. Por quê? Porque Ouro Preto é um vale, né, relativamente encaixado entre duas grandes montanhas. E esse espaço já foi ocupado, e como ela tem essas áreas de montanhas acidentadas, elas têm uma geometria, uma topografia e uma geologia totalmente desfavoráveis, as pessoas, a comunidade morando nesse vale encaixado ficam muito susceptíveis, muito sujeitas a possíveis escorregamentos ou inundações dentro desse espaço urbano extremamente complexo. Agora, Romero, olha só, a minha formação, eu também sou professor aqui na UFOP, eu sou formado em História, a minha graduação é em História, e eu sei até os motivos do porquê de se criar. O português, ele tinha uma mentalidade, pensando assim nas vilas medievais, de encontrar os lugares mais inacessíveis, pensando sempre que fazendo uma cidade num lugar inacessível, o inimigo também pensaria duas vezes em invadir. Por isso, os locais sempre ruins de construção de cidades era uma prática portuguesa. Existem vários livros até que abordam isso. Mas, então, a fundação de Ouro Preto, lá no iniciozinho do século XVIII, digamos assim, para um historiador ou para alguém que conhece a história, até compreensível. Mas você está com um dado que me chamou a atenção. Quando você fala que 60% da cidade de Ouro Preto,
no mínimo, né, está em área de alto de risco de alguma forma, variando apenas se é um risco puro e simples ou alto risco. E aí, mesmo sabendo eu que planejamento urbano no Brasil não é algo forte, nunca foi, infelizmente, não seria o caso, nesses anos todos, de se detectar esse problema em Ouro Preto, de que existisse uma fiscalização muito mais intensa para impedir novos núcleos urbanos na cidade, ou apesar disso, não sei se você está entendendo a questão. Quer dizer, quando a cidade é fundada há 300 anos, eu entendo. Lamentavelmente eu entendo. O que eu não consigo entender é que em pleno século XXI, ou vamos botar aí os últimos anos do século XX, a cidade continuasse a se expandir em áreas de risco, sem o menor controle. Há dois aspectos principais a serem considerados. O primeiro, evidentemente, a própria relevo, a própria topografia da cidade. É claro que, na verdade, não há dúvida nenhuma que foi a mineração de ouro que tornou, digamos assim, essa ocupação devastadora de um ambiente totalmente, digamos assim, impensável do ponto de vista urbano dentro de uma ótica moderna. Agora, por outro lado, toda cidade, toda comunidade, ela tem uma dinâmica, ela tem uma estrutura de avanço, de propagação natural. E aí o que acontece em Ouro Preto? Em Ouro Preto, as comunidades, elas estão, vejam bem, confinadas entre um divisor de águas, que a Serra de Ouro Preto, na verdade, ela separa a bacia do São Francisco da bacia do Rio Doce. Então nós estamos aqui nas nascentes do Rio Doce. Só para situar todo mundo, quer dizer, o que você está falando da Serra é aquela região ali do Morro Santana, Morro exatamente. São Sebastião. A Serra de Ouro Preto é essa estrutura, digamos assim, principal dentro da cidade, né? Digamos assim, só para as pessoas terem uma noção clara, a Serra de Ouro Preto está ao norte de Ouro Preto e a Serra do Itacolomi está ao sul de Ouro Preto, assim, de uma forma geral. Então, nesse ambiente de evolução normal, de dinâmica natural da comunidade, da expansão das cidades, Ouro Preto ela fica numa situação extremamente singular, porque simplesmente ela não tem mais como expandir. Porque veja bem, ao sul, aqui na Serra do Itacolomi, que seria, digamos assim, uma área geologicamente favorável, nós temos a área de proteção ambiental do Itacolomi, do Parque do Itacolomi. Então, que confina a cidade por esse lado. E do outro lado, nós temos a Serra de Ouro Preto, que é um retalhado de mineração do século XVII e do século XVIII. Ou seja, uma área totalmente inadequada de ocupação, mas a única área possível de evolução física dentro do núcleo urbano. Esse é o grande problema de Ouro Preto. Então, na verdade, o que as populações estão fazendo, o que as comunidades estão fazendo? Estão avançando cada vez mais sobre áreas geotecnicamente extremamente desfavoráveis, porque não existe uma política, uma área de expansão definida. Então, dentro dessa ótica do planejamento que você comentou, a grande saída de Ouro Preto seria, não agora, nós estamos atrasados aí desde a década de 70, quando aconteceu os grandes problemas de migração da população das zonas rurais para as zonas urbanas, que é estabelecer de forma bastante clara e sistemática uma área de expansão para a cidade de Ouro Preto. Só há duas alternativas: ou você leva Ouro Preto, ou digamos assim, a comunidade de Ouro Preto na direção de Cachoeira do Campo, ou na direção dos Falcões, da antiga Estrada Real. Porque você chamou a atenção aí de uma cidade como um labirinto, quer dizer, me parece um grande labirinto aí, aquela coisa que foi feita para que as pessoas se percam mesmo. De um lado, na medida que você fala, você lembra muito bem da reserva natural da região do Itacolomi, ponto, né? Quer dizer, e outro, o lugar que pode se expandir é o lugar onde tem as maiores áreas de risco. Quer dizer, ou pelo menos uma boa parte de áreas de risco. Quer dizer, então é quase você está essa ausência de planejamento. Não, por favor, aí eu falo como leigo e, por favor, Romero, me corrija imediatamente se falar alguma bobagem. Mas enquanto leigo nesse tema, me parece que a ausência de uma política pública clara sobre ocupação urbana, nesse caso específico, empurra a população para quase à beira da morte.
favor, em áreas de alto risco, quer dizer, porque aí não é apenas a ausência de política no sentido de se criar o caos urbano. Exemplo, Rio de Janeiro, exemplo, Belo Horizonte, alguns outros lugares. Ainda que lá também tenham áreas de risco e as pessoas ocupem, tá? Mas no caso aqui de Ouro Preto, me parece que a coisa é bem mais grave. Essa ausência está colocando as pessoas à beira do precipício. Isso é uma coisa muito grave. É muitíssimo grave e, digamos assim, já passou dos limites, como eu disse, há muito tempo. Essa política, ela seria extremamente louvável de ser aplicada desde já no início da década de 70. Quer dizer, se for aplicada agora, na verdade, nós estamos aí com 30, 40 anos de atraso. Agora, é importante nesse aspecto aí considerar, deixar bem claro, né, para os ouvintes o conceito de risco. O que a gente entende como risco, né? Não existe risco zero. Toda atividade ela tem um risco inerente. Pode ser muito baixo e pode ser muito alto. Não existe risco zero. E o conceito de risco está ligado, na verdade, à vinculação entre duas coisas. Primeira é uma relação causa e efeito. Ou seja, é preciso ter a possibilidade de ter um evento negativo do ponto de vista, nós estamos falando aqui do ponto de vista geológico, então eu estou falando no caso de uma encosta, de um deslocamento, de um escorregamento, digamos assim. Então é preciso esse primeiro ponto, existir a possibilidade de ter um escorregamento numa área de encosta. Mas isso não basta isso não constitui o risco em si. Eu posso ter um escorregamento lá no Itacolomi e isso ter risco nenhum. Sim. Na verdade, o risco está ligado exatamente à possibilidade desse evento ocorrer e à exposição da população, da comunidade, das pessoas, da infraestrutura a esse evento. Então, o que acontece em Ouro Preto? As pessoas morando nesse vale encaixado, elas são obrigadas a morar na própria encosta. Então, um escorregamento numa encosta, ela além de afetar diretamente as pessoas que moram na encosta, vão afetar também tremendamente as pessoas que moram a jusante, ou seja, imediatamente abaixo da encosta. Perfeito. Por isso é que o risco é muito alto. Como você tem um vale muito encaixado, se você tiver um escorregamento de grandes proporções, o número de vítimas fatais e a possibilidade de uma conturbação, de um comprometimento da infraestrutura local é muito alto. Por isso que o risco é elevado dentro do espaço urbano de Ouro Preto. Aí eu pergunto, já que você está tocando nesse ponto, existem estudos da universidade, do departamento, especificamente do departamento de geologia, ou da própria Escola de Minas, para mapear esse Ouro Preto? Quer dizer, nessas áreas, ou nessa variação de risco, entendi perfeitamente. Quer dizer, lógico que e aí com todo respeito à área de preservação do Itacolomi, lá ninguém mora, então se o pico do Itacolomi descer, isso vai ser uma pena para a paisagem, mas felizmente não vai afetar ninguém. Seria uma área de risco baixo, exatamente, porque não tem pessoas morando lá. Agora, aqui não, quando você fala Morro Santana, Morro São Sebastião, Piedade, Alto da Cruz e tal, aí a conversa já muda e muda radicalmente. E aí vem a minha pergunta, nesse caso, a Escola de Minas e os departamentos mais diretamente vinculados ao tema que nós estamos discutindo, existe algum mapa já feito sobre isso? Você poderia falar a esse respeito? Eu diria para você o seguinte, que Ouro Preto tem uma das cartas de hotel mais modernas do Brasil. Se não for, digamos assim, uma das cartas de hotel mais elaboradas e mais dentro de bases de engenharia que existe no país. Ela foi entregue recentemente à Prefeitura em novembro de 2011. Ela é o resultado de um trabalho de 10 anos em que foram levantados todos os eventos que ocorreram no espaço urbano de Ouro Preto durante a época das chuvas. Esses eventos foram analisados tanto em termos de bases de geologia como em bases de engenharia. Isso gerou então o que a gente chama Carta Geotécnica de Ouro Preto. O que é a Carta Geotécnica de Ouro Preto? É um mapa da área urbana, né, que engloba todo o espaço urbano da sede, né, do município de Ouro Preto. Nós estamos falando assim numa área em torno de um quadrilátero, digamos, em torno de 35 km², que engloba todo, digamos assim, o espaço urbano de Ouro Preto. E nessa área então foram levantadas as áreas de risco baixo, médio, alto a muito alto. E dentro de cada bairro, dentro de cada área desse núcleo urbano.
Então, evidentemente, veja bem, você não pode dizer que Ouro Preto, em geral, é uma área de risco completa, não é assim. E também que a Serra de Ouro Preto não é assim. Esse mapa, o que ele faz? Ele divide o espaço urbano de Ouro Preto nessas manchas, né, de risco baixo a muito alto. Essa carta geotécnica ela foi entregue em 2011, em novembro de 2011, para a Prefeitura, exatamente para servir como grande elemento de norteador do planejamento do novembro de 2011. Quer dizer, um mês e pouco, 2 meses antes da última grande... Exatamente. E aí, veja bem como que foi a coisa, né? Imediatamente em janeiro... Desculpe, mas é uma amarga ironia, né? Se você parar para pensar. Porque veja bem, Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto é afetada normalmente de 10 em 10 anos, a gente sabe mais ou menos isso, por uma chuva, um evento assim totalmente fora da normalidade. Nós tivemos chuvas assim, 10 anos, sim, em média, né? Nós tivemos uma chuva extraordinária em 1979, que foi a maior de toda a série histórica da cidade. Tivemos em 89, tivemos em 97, e a que deveria ocorrer em 2007 ocorreu em 2012. Portanto, 2 meses depois da entrega dessa carta geotécnica. Essas chuvas combinadas, elas já causaram cerca de 30 vítimas fatais dentro daqui do município sede e geraram, evidentemente, uma série de distúrbios, uma série de prejuízos dentro da comunidade, dentro do espaço urbano de Ouro Preto. O Romero, como leigo, insistindo nessa questão das áreas de risco e alto risco, eu sou natural da cidade do Rio de Janeiro e um tempo antes daquelas chuvas terríveis aqui de 2012, pouco tempo antes, nós tivemos chuvas intensas também lá no Rio de Janeiro, na região da serrana do Rio, e eu me lembro muito bem porque na noite que aconteceu todo aquele desastre absoluto na região serrana, eu estava retornando de Ouro Preto ao Rio de Janeiro e eu peguei essa chuva e eu me lembro muito bem que a sensação que eu tinha é que estavam jogando pedra no ônibus, né? Eu acordei com o barulho e eu vi que não eram pedras, era chuva que estava caindo. Mas isso era de madrugada e depois, quando eu cheguei no dia, amanhecendo o dia, eu fui ligar a televisão e vi que o mundo havia desabado na região serrana do Rio de Janeiro. E em vários locais ali, eu queria lhe perguntar, a minha pergunta é a seguinte: tem duas questões que me chamaram a atenção das chuvas do Rio, e aí eu queria fazer a comparação e perguntar a você se Ouro Preto tem algo parecido ou não. Primeiro, foi um exemplo a região do Vale do Cuiabá, em Teresópolis, se a minha memória não me trai, onde a ocupação ali foi 100% irregular e lamentavelmente autorizada pelo poder público, pela área, inclusive pelo Poder Judicial brasileiro, onde todos os técnicos diziam ali não pode ser construído nada, e no entanto os juízes autorizaram a construção, apesar do técnico falar que não, e o resultado é que o Vale do Cuiabá foi inteiramente destruído naquelas chuvas, né? E o segundo, ou seja, se existe Ouro Preto, áreas onde realmente não deveria existir nenhuma construção, tá? Se isso existe aqui, mas de uma forma, por favor, eu estou colocando aí no grau mais intenso, tá? Na forma mais radical. E a segunda coisa é que eu me lembro também nessa mesma época de chuvas que choveu na região sul do estado do Rio e mais especificamente na Ilha Grande, onde uma parte onde uma pousada foi destruída com vários mortos, e ali ficou claro que havia uma lâmina de terra em cima de uma grande rocha. Quer dizer, então olhando, um leigo olhava aquilo e via árvores e tal, que é a lógica, né, que diz que a raiz vai segurar, vai deixar a terra mais estável, e na verdade aquela lâmina de terra era mínima. Então são duas perguntas que eu queria fazer a você. Primeiro isso, se existe uma área onde realmente não pode ter nada construído em Ouro Preto, em altíssimo grau de risco, tá? Se existe isso nesse mapa feito, nesse mapa geotécnico feito em 2011. E segundo, se existe em Ouro Preto também essa característica de uma lâmina de terra fina por sobre uma área de rochedos. Eu não sei como falar isso em termos técnicos. Bom, você fez referência a 2 eventos distintos. Sim, exatamente. O evento de Angra dos Reis e depois o evento descomunal, da chuva descomunal na Serra Fluminense, muito similar ao que já tinha acontecido anteriormente em Santa Catarina.
Quer dizer, essa possibilidade, pelas condições climáticas, de você ter concentrações de chuvas muito fortes num determinado ambiente urbano, é o grande problema e o que assusta realmente assim as pessoas tecnicamente envolvidas com esse assunto. Veja bem, em Ouro Preto, chover aí 300 milímetros por mês, vai começar a cair aí uma encosta, um aterro mal compactado, uma coisa desse tipo. Outra coisa muito diferente é se em Ouro Preto, num determinado mês, digamos, próximo de janeiro de 2013, chover 600 milímetros por mês. Aí já começa a ter escorregamentos que envolvem a cidade como um todo. E aí a Serra de Ouro Preto, não há dúvida nenhuma que é a área de risco muito alto. Então, onde estão concentradas as áreas de risco muito alto. Então, o que é uma área de zona de risco muito alto? É exatamente uma zona em que não deveria existir a exposição da comunidade, ou seja, seriam exatamente as áreas onde você não poderia liberar de forma nenhuma a ocupação antrópica, ou seja, você não poderia ter bairros ali. E nós temos bairros inteiros sobre áreas de altíssimo risco. Por quê? Porque elas estão concentradas em regiões, em depósitos das antigas minerações de ouro no passado. Então a possibilidade de você ter escorregamentos e mobilização do que a gente chama de massa, né, escorregando em grandes proporções, ela é de muito potencial dentro dessas áreas. Não existe em Ouro Preto, assim de forma clara, a possibilidade de um evento como o de Angra dos Reis, em que você possa ter esse escorregamento de uma massa de solo sobre rocha. Ele não é que ele não possa ocorrer, mas ele não é o mecanismo clássico aqui no nosso caso. No nosso caso seria mais esse mecanismo que a gente estaria falando é o mecanismo de ruptura translacional, ou seja, o material escorrega em relação ao outro. Aqui em Ouro Preto, nas encostas de Ouro Preto, o que tende a ocorrer é um movimento que a gente chama de rotacional, ou seja, o próprio maciço se fratura, abre uma grande superfície de ruptura e essa massa de solo se movimenta como um todo violentamente, como aconteceu no caso do sinistro lá da rodoviária em janeiro de 2012. Isso que você estava falando já foi o que me veio à cabeça. Então, o que aconteceu ali na rodoviária foi isso. Quer dizer, o solo foi encharcando até a hora que ele já não se sustentava mais. Seria isso? Falando de uma forma leiga. Assim, você poderia dizer basicamente que era um mecanismo similar a esse de Angra, só que não seria no contato de um solo com a rocha, mas de uma litologia com outra, ou seja, uma rocha com outra rocha, mas seria um mecanismo desse mesmo tipo. E o grande problema dessa ruptura da rodoviária, é que ela envolve um movimento muito rápido e que as pessoas, repentino, né, que as pessoas não têm possibilidade alguma de defesa. Aquela ocorrência se deu 7 minutos para meia-noite e causou 2 vítimas fatais. Exato. Se ele tivesse ocorrido 7 para meio-dia, num movimento ali em frente da rodoviária, ele poderia causar dezenas de vítimas. E poderia atingir um ônibus, poderia atingir o meu carro, o seu carro. Uhum. Esse é que é o grande problema de você não prevenir e não se antecipar o problema e conviver com uma realidade que ela pode ser dramática. Especificamente da rodoviária, então era inevitável, se a gente pode, porque ali não havia construção mesmo nenhuma, tirando um hotel na lateral, que nem foi afetado grandemente. O evento não era inevitável, o evento era previsível. Era previsível, perfeitamente. E não é só ali, existem várias outras encostas ali na Serra de Ouro Preto que tem a mesma digamos assim, a mesma condição geológica e topográfica. Então, o que aconteceu na rodoviária poderia acontecer em outras encostas ali ao longo da Padre Rolim. É perfeitamente possível acontecer. Veja bem, é muito complicado você dizer qual encosta que vai acontecer o problema. Mas você sabe a área potencialmente possível de ocorrer o problema. Então, previsível era. Agora, era evitável? Era evitável na medida do possível em que você pudesse, aí é que é a grande questão, e eu acho que era importante aí discutir mais para frente, no outro bloco, uma coisa desse tipo,
seriam essas medidas preventivas, principalmente a questão da instrumentação e monitoramento dessas encostas para salvar vidas. E com certeza nós vamos discutir. Nós estamos com o nosso FOP Entrevista de hoje com o professor Romero César, sobre o tema as chuvas e as áreas de risco em Ouro Preto. O nosso FOP Entrevista tem a produção do Danilo Nonato e Patrícia Botaro e a supervisão de rádio jornalismo do Chico Daia. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está voltando. É só um instante. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? Bom, a gente está de volta aqui com o nosso FOP Entrevista de hoje com o professor Romero César e o tema é as chuvas e as áreas de risco em Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente está reiniciando, pegando o nosso segundo bloco aqui do nosso programa. Ô Romero, eu queria insistir no tema que a gente fechou o primeiro bloco. Ou seja, começamos a citar o caso da rodoviária, e aí eu queria que você explicasse melhor essa questão desse volume de chuva e transforma ou não numa área de risco. Como é que isso funciona? Por favor, lembrando, eu, como boa parte dos ouvintes, nós somos leigos, contamos com seu comentário preciso. Na verdade, como eu já tinha comentado, na verdade o risco ele é a associação, né, entre a possibilidade do evento e as consequências do evento. E o que correlaciona essa causa e efeito é exatamente a chuva, né? Na verdade, digamos assim, a condição de Ouro Preto, por que ela, como núcleo urbano, ela seria, digamos, pouco propícia como núcleo urbano? Porque todas as estruturas geológicas da Serra de Ouro Preto, elas são desfavoráveis. Elas mergulham, elas têm uma atitude, né? Elas têm uma orientação na direção da serra para a cidade. Ou seja, você está literalmente morando debaixo de uma montanha que mergulha na sua direção. Ou seja, esse mergulho, então, ele vai, grosso modo, da direção da Serra de Ouro Preto para a Serra do Itacolomi. Ou seja, ele vem de norte para sul. É por isso que as áreas ao sul não teriam problemas maiores. Eu vou dar um exemplo aqui para tentar esclarecer esse ponto. Quando você vai para Saramém, você passa por uma estrada perigosa, onde você tem cortes verticais de 8, 10 metros de altura no xisto. Aqueles cortes, na verdade, não tem problema nenhum, não tem instabilidade nenhuma ali, a não ser uma cunha, uma fratura, uma coisa muito limitada. Por quê? Porque as estruturas geológicas estariam mergulhando para dentro da própria encosta. Então, é nessas condições favoráveis em que o mergulho se dá para dentro da encosta, você poderia cortar uma encosta, fazer uma escavação sem maiores problemas. Agora, vamos transpor esse problema para a Serra de Ouro Preto, em que ocorre o contrário. No momento em que você fizer esse corte, você está construindo, por exemplo, uma expansão de uma casa, de uma moradia lá na Serra de Ouro Preto. No momento em que você descalça o terreno, vamos considerar que nós estamos falando numa época de seca, tá certo? No momento que você faz esse corte, essa estrutura está mergulhando contra você, ela é totalmente desfavorável. No momento da chuva, o que acontece? Esse solo que antes estava seco, no momento em que ocorre essa chuva, ele vai ocorrer na medida que vai chovendo, e essa chuva, por isso que é perigoso, tanto uma chuva pesada, como uma chuva fraca, mas que se desenvolve por um período muito grande. Em um ou no outro caso, essa água vai saturando, vai encharcando esse talude, e a gente sabe a diferença aí de um saco de areia seca de um saco de areia molhada. Ou seja, o peso do terreno aumenta tremendamente, e é essa ação da chuva, uma delas, que na verdade seria muito técnico falar assim sobre todas as causas da água dentro do solo, mas na verdade nós temos 5 efeitos
simultâneos e totalmente desfavoráveis da água dentro do solo. O mais claro, o mais evidente é exatamente esse aumento do peso do solo quando ele fica encharcado, quando ele fica saturado. E exatamente esse aumento de peso e esses outros efeitos negativos que a água traz é que vão impor esses escorregamentos na Serra de Ouro Preto. E é exatamente por isso que a Serra de Ouro Preto é a área de risco mais alta, porque qualquer corte, qualquer sobrecarga, qualquer disposição de lixo que você colocar no terreno, porque a simples colocação do lixo, ao gerar o chorume, o material de desagregação natural do lixo ao longo do tempo, ele perturba, ele elimina a resistência intrínseca do solo. Então, ao construir uma moradia, ao não fazer uma drenagem adequada, ao fazer o descalçamento do pé do terreno, ao lançar o lixo diretamente na encosta e gerar o chorume que perturba o solo, todos esses elementos vão levar o quê? A um aumento enorme da situação de perigo que existia, ou seja, você está elevando o risco, e ao elevar o risco você vai provocar, evidentemente, as consequências que o risco traz. Você citou em alguns momentos, quando a gente estava preparando aqui o programa, das chuvas de 1979, né, que foram as mais intensas dos últimos anos, pelo menos registrados. E naquele momento, por favor, eu não passava aqui por Ouro Preto, eu sou professor aqui há 4 anos só, e minha frequência à cidade tem uns 10, 12 anos apenas. Nesse momento essas áreas não estavam ocupadas, não, né? Quer dizer, a região ali, o São Cristóvão, Morro Santana, Morro São Sebastião, Piedade, Taquaral, isso aí estava ocupado? Veja bem, hoje nós sabemos bem, exatamente com base, principalmente nesses estudos da Carta Geotécnica, que uma chuva limite para a região de Ouro Preto, em que geraria, digamos assim, um potencial de distúrbio na cidade como um todo, ou particularmente nessas áreas de mais alto risco, seria uma chuva continuada de 120 milímetros em 5 dias, o que daria exatamente 600 milímetros por mês. Então, esse, digamos, é o valor limite da chuva concentrada no espaço urbano que poderia dar grandes problemas. Desculpe te cortar, Romero. Em 2012, em janeiro, quanto é que foi essa chuva? Exatamente o que eu ia colocar. Em dezembro de 2011, esse valor superou os 600 milímetros, com pouca coisa. Foi da ordem de 620 milímetros. Mas, e aí exatamente, ao ser ultrapassado esse limite, detonaram-se os processos que ocorreram nessa época. Da mesma maneira, esse limite foi ultrapassado em 97, em 89. Só que em 79, esses limites chegaram à ordem de 1.200 milímetros. Nossa então senhora, foi um valor muitíssimo alto, muito concentrado. E como o grande boom da migração, né, rural no Brasil ocorreu a partir da década de 70, e esse processo foi um pouco atrasado em Ouro Preto particularmente, em 79 nós tínhamos as encostas de Ouro Preto, tanto da região da Bauxita como da Serra de Ouro Preto, ainda muito incipientes. Então, esses efeitos, eles ocorreram, claro que ocorreram, né? Mas como aquela questão, eu comentei do risco das elevadas consequências, elas não produziram, elas não ocasionaram vítimas, não ocasionaram problemas assim de grande vulto na área da Serra de Ouro Preto. Elas produziram riscos muito altos dentro do núcleo histórico, que são áreas, digamos assim, de médio risco. Então afetaram muito, por exemplo, a Vila São José, afetou-se muito o escorregamento, a encosta ali da igreja de São José, das Mercês, onde os portugueses, né, nos altiplanos, na meia encosta, construíram os grandes monumentos que nós temos aqui em Ouro Preto. Ou seja, a chuva de 79 afetou a região da meia encosta. Agora, imagina se você repercutir esse evento hoje, as consequências que teriam hoje, uma vez que hoje você teria uma ocupação muito maior e não a meia encosta, mas, como eu disse, subir na encosta e ocupando as áreas
das antigas minerações de ouro do passado. Eu fico apavorado em imaginar, porque se você está dizendo que o cálculo todo do mapa geotécnico coloca que a saturação chega quando se bate 600 ml, tá? Pelo menos ao longo de um período de 30 dias, no caso aí de uma semana, né? Como foi o caso de dezembro de 2011, que aí afetou janeiro de 2012. Que em 79 foi a 1.200, quer dizer, é o dobro, né? Então eu não quero nem imaginar. É o pior dos infernos. Eu tô falando a parte má, depois eu vou falar na parte boa, que é a parte de prevenção. Quer dizer, não, sim, já vamos chegar no último bloco lá. Por enquanto, vamos deixar o nosso ouvinte apavorado. Veja bem, eu não quero alarmar ninguém não, mas eu acho que eu tô tentando colocar com a maior absoluta realidade, né? Uma situação que nós convivemos e pela qual nós temos que lutar muito para começar a fazer um enfrentamento óbvio, né? Em relação à questão do espaço urbano, os portugueses eles foram muito sábios nessa situação, né? Porque, desculpe te interromper, mas eu ia perguntar isso, porque você colocou que as chuvas de 79 afetaram algumas áreas históricas, sim. Tá? Mas também o volume de água foi uma coisa absurda, inimaginável. Então, quer dizer, eu fiquei pensando assim, mas se para afetar a área histórica teve que ser um volume inimaginável, então qual é a grande vantagem da área histórica? O que o português então fez que ajudou como que uma atitude preventiva? E aí, que eu acho que é o que você vai entrar agora. Foram várias soluções, e todas elas bastante criativas, e todas elas baseadas em conceitos de engenharia muito elevada, muito, muito boas, e que infelizmente eu acho que perdemos em grande medida hoje. Veja bem, os portugueses, primeira coisa, eles criaram todas as grandes estruturas, os grandes monumentos de Ouro Preto a meia encosta. Então você não tem nenhuma expansão urbana da cidade. Todo o desenvolvimento do núcleo histórico de Ouro Preto é dentro do Vale do Tripuí, ou seja, dentro desse vale encravado que eu falei entre esses dois grandes divisores topográficos, que é a Serra de Ouro Preto e a Serra de Itacolomi. Então, vamos pegar um exemplo, o Morro de Santa Quitéria. O Morro de Santa Quitéria é onde hoje é a Praça Tiradentes, o Museu da Inconfidência, a Igreja do Carmo e tal. O que eles faziam? Eles cortavam, né? Faziam um grande platô no topo dessa meia encosta, transferia esse material todo para as bordas e compactava isso muito bem, né? Fazia essas estruturas com fundações em lajes, todas empilhadas, formando uma fundação muito resistente. E nessas estruturas, a meia encosta, que eles construíam os monumentos, né? As igrejas, os monumentos históricos, aí, o casario, o núcleo histórico de Ouro Preto está todo posicionado na meia encosta. Segundo, eles faziam os muros de pedra seca. Qual que é a grande vantagem dos muros de pedra seca? Explica o que é pedra seca. O muro de pedra seca um muro de pedra seca seria basicamente um muro formado simplesmente pelo empilhamento natural das pedras, sem utilização de argamassa nenhuma. Entendi. Então, você tem vários pontos da cidade, em vários muros aí da cidade, muros feitos simplesmente por essa justaposição de pedras, né, sem argamassa nenhuma, formando esses grandes paredões. Qual que é a grande vantagem desses paredões? Além de ser a estrutura de contenção que digamos assim, que confina o solo, como elas são abertas, não tem argamassa entre elas, aí esse nome pedra seca, a água percola dentro do terreno, ela passa por essas pedras e vão embora. O que a água não pode fazer é ela ficar aprisionada dentro do terreno. Ela tem que passar livremente. Por isso que todo muro de contenção, mesmo de concreto armado, ele teria que ter um sistema de drenagem interna, entendeu? E o muro de pedra seca, ele já é toda a drenagem. Ele já é ao mesmo tempo um muro e a própria drenagem. Então ele facilita tremendamente a passagem dessa água. O que nós fizemos? Vou dar um exemplo. Você pega ali Lago da Alegria, onde tem a fábrica de chocolate. O que a prefeitura fez num tempo remoto aí? Fechou aquele muro de pedra seca com
com uma cobertura isolou aquilo lá, né? Fez um reboco. Atrás da igreja do Rosário era um muro de pedra seca, também fechou. Atrás da escola de farmácia era um muro de pedra seca, fechou. O que acontece com essa água hoje? Ela não podendo mais passar por entre as pedras como era normalmente, ela tem que buscar outros caminhos. E ao buscar outros caminhos, ela procura o quê? A fundação da estrutura que está logo abaixo. Então, se você observar hoje o muro do Lago da Alegria, ele está sofrendo um processo de movimentação enorme, que não sofria no passado. Em função do quê? Do que você mudou o regime de fluxo de águas subterrâneas no momento em que você mudou uma condição de drenagem natural. Então, só para concluir, e o terceiro grande elemento é o calçamento, é o paralelepípedo. No momento em que você faz esse calçamento por paralelepípedo, essa abertura que existe pedra a pedra, ela faz o mesmo trabalho que faz as pedras secas no muro. Elas permitem a infiltração da água natural e a água de escoamento diminui demais. No momento em que você coloca o asfalto, no momento que você impermeabiliza, você está mudando completamente o ciclo hidrológico local. Então, a água de precipitação, em vez de ser água de infiltração, ela passa a ser a água de escoamento. E alguém vai pagar o pato disso. Quem vai pagar o pato disso é quem mora nas áreas baixas, que vai sofrer muito com as inundações. Eu tenho uma pergunta a respeito dos muros, mais especificamente ali, acho que é Rua Getúlio Vargas ali, né? Vai chegar lá no Largo da Alegria, mas antes disso, pegar esse final seu, porque as pessoas aqui em Ouro Preto, se eu reparei, elas não entenderam o espírito da coisa daqueles que defenderam e defendem a ideia do paralelepípedo. Quer dizer, não é só uma questão lúdica, que o cenário dá a entender de ser uma coisa antiga, até porque é antigo mesmo, as ruas de Ouro Preto não possuíam nem calçamento, ou eram raras as que tinham algum calçamento de pé de moleque, era tudo de chão, né? Agora, o problema aqui é o relevo de Ouro Preto. O relevo de Ouro Preto exige que as ruas sejam de paralelepípedo. É outra coisa, né? Exatamente. É uma coisa de sobrevivência. Exatamente. Aí não é uma questão de... com esse processo agora de asfaltamento das ruas, né, várias ruas, muitos defenderam, que bom, o amortecedor no meu carro agradece. Tá, e eu quero saber quem é que vai agradecer a destruição possível que pode acontecer dependendo do volume de água que cai agora nas chuvas do verão. Mas não tem dúvida. Então isso aí, as pessoas não entenderam isso, quer dizer, uma coisa não há impedimento, ou seja, para a pessoa que nos ouve, tá? Para aquele que nos ouve, não é que as pessoas sejam contra o asfalto, não é isso, odeiem carros, não se trata dessa questão. O problema é que no caso específico de Ouro Preto ou de qualquer cidade com um relevo parecido com esse, o paralelepípedo é muito mais do que uma questão meramente lúdica. Ele é necessário, né? Então, exatamente pelos dados que você acabou de apresentar. Por quê? Porque a água vai escoar entre as pedras do paralelepípedo e vai fazer com que esse escoamento seja muito mais fácil, tá? Por isso, inclusive, novamente para quem nos ouve, por que cidades como Rio de Janeiro, onde é a cidade que eu nasci, os pontos de alagamento são grandes, são gigantescos, tá? Porque é uma cidade completamente coberta de asfalto e concreto, né? Você não tem mais escoamento natural no Rio, ou você conta nos dedos esses pontos de escoamento, tá? Aí vamos entender a lógica perversa do caso, só para quem nos ouve entender. O que está acontecendo no Rio agora? Algo que já se processou em São Paulo, o chamado construção dos piscinões, que são áreas gigantescas no subsolo para armazenar água. Bom, mas olha só, você a partir de uma atitude você está gerando um outro gasto público, é uma dinheirama que se gasta com isso. Quer dizer, coisa que Ouro Preto não teria essa condição. Mas enfim, eu só citei isso, que o seu comentário foi muito apropriado. Mas eu queria voltar à história do muro, né? E te fazer a seguinte pergunta. Você fala que é possível detectar uma inclinação nesse muro, dado que ele foi lacrado, digamos assim, numa linguagem leiga, num muro que, num momento anterior, sendo de pedra seca, a água toda conseguia escoar. Isso é reversível? Quer dizer, é possível então tirar essa capa e fazer, ou não? Teria que ser uma obra de novo e construir quase que um novo muro de pedra seca ali. Por favor, é um leigo que está perguntando. Não, é possível. E digamos assim, na verdade, essa solução ela passaria evidentemente por uma análise até que ponto, né,
você ter, porque no momento em que você vedou essa estrutura murada, você mudou o fluxo de água subterrânea. Então, não significa que você reverter simplesmente essa ação, o processo natural que está ocorrendo dentro do solo volte naturalmente à situação anterior. Estou então, entendendo. quer dizer, na verdade, ela pode sim ser solução, mas em outros casos ela pode promover, digamos assim, ou necessitar de uma intervenção completamente nova no local e um reforço estrutural e uma concepção totalmente nova dessa obra em si. Mas a grande questão é isso, é que havendo essa mudança da condição de drenagem, a situação muda completamente. E aí é que vem o grande ponto, né? A alma do negócio, do ponto de vista de engenharia, nesse controle de área de risco, não é um investimento absurdo, não é construir... aqui no Brasil nós temos uma cultura muito problemática de engenharia, que é admitir que a gente tem que construir muro para tudo, entendeu? Quer dizer, a pessoa aí ganha 2 salários por mês, mas no fundo da casa dela tem um muro de concreto armado. Uma estrutura de contenção é uma obra cara. É uma obra que nos Estados Unidos ou na Europa ela só é utilizada em último caso. Dentro do conceito de engenharia, dentro do conceito de geotecnia, no momento que você usa um muro, é porque você já perdeu todas as demais possibilidades de intervenção. Ela nunca deveria ser a primeira, e ela normalmente por causa exatamente da nossa falta de cultura de engenharia. Na verdade, a nossa intervenção inicial, qual que é o grande problema dessas encostas, dos solos, desses problemas todos? É exatamente a questão da água. A causa fundamental é a água. Eu comentei anteriormente, as 5 ações negativas e simultâneas da água quando ela entra no processo. Então a solução natural não é intervir no maciço de solo, é intervir na água quando chove, quando há, digamos assim, a percolação, o fluxo da água dentro do solo. Então, eu estava dizendo exatamente isso, a alma do negócio é drenagem. E drenagem não é uma coisa cara. Agora, você teria que fazer essa drenagem superficial e essa drenagem subterrânea ao longo de todas essas áreas. Não significa que uma pessoa que mora numa área de risco alto, muito alto, ela tem que ser removida, ela tem que ser retirada. Na verdade, o que você pretende com essa carta geotécnica é transformar as áreas de risco maior em áreas de risco menor. E como que você consegue isso? Através de sistemas, particularmente de drenagem do solo. Mas eu gostaria de falar também sobre o ciclo hidrológico, se você... Não, a gente vai falar assim, por isso temos 3 blocos, a gente está no 2º bloco ainda. Mas eu queria... eu acho que são coisas... Você disse algumas coisas muito sérias e muito importantes aí, né? A primeira, e aí voltando àquela minha dúvida a respeito do muro, lembrando, eu sou historiador e cientista político, então essa parte de engenharia eu passo bem ao largo, meus conhecimentos são bem limítrofes, né? Mas você chama a atenção, quer dizer, na medida em que lacraram, né, que impermeabilizaram o muro ali, quer dizer, a água busca então outros caminhos, isso é um ditado popular e é real, né? Então agora me parece que para tirar esse isolamento todo ainda exigiria um novo estudo, quer dizer, para saber quais os caminhos que essa água encontrou no subsolo, para saber aí sim um processo de drenagem ali, né? Conforme você mesmo disse, não era só construir um novo muro, né, em último caso. Agora, e você chamar a atenção essa coisa da cultura brasileira, e é um dado interessante, né, que no Brasil, e eu falo assim como você, eu sou professor universitário, e mais do que isso, no meu caso, então eu estudo essa área sou da área de humanas, e de fato é lamentável. Aqui no Brasil nós temos o hábito da cultura se falar mais alto do que a técnica. Então, se culturalmente eu acho que tal coisa funciona, não me interessa se o técnico me diz o contrário. Eu acabo fazendo aquilo e, obviamente, 99% dos casos dá tudo errado. Isso é claro, né? Quer dizer, isso é uma coisa que nós temos que mudar na raiz da nossa cultura. É uma pena, mas temos que mudar sim. Aí temos que acertar, temos que cortar na carne para tentar resolver esse problema. Mas, Romero, isso aí então, temos mais coisa para conversar, por isso temos mais um bloco.
A gente está no nosso UFOP Entrevistas de hoje, o tema as chuvas e as áreas de risco em Ouro Preto, com o professor Romero César. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e o UFOP Entrevista tem a produção de Danilo Nonato e Patrícia Botaro, os trabalhos técnicos de Flávia Silva e a supervisão de radiojornalismo do Chico Daia. A gente está na rádio UFOP Educativa FM. Daqui a pouco a gente está voltando. É só um instantinho, gente. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? Bom, a gente está de volta aqui com o nosso UFOP Entrevista de hoje com o professor Romero César e o tema é as chuvas e as áreas de risco em Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente está reiniciando o nosso terceiro bloco. Bom, Romero, o que é esse ciclo hidrológico? O que isso tem a ver com o asfaltamento das ruas que você citou? Me explica um pouco melhor para a gente, por favor. Ok. Na verdade, a premissa, né, o princípio que eu estou defendendo aqui é que cada núcleo urbano, cada cidade, cada espaço, né, ele deve por si só vivenciar por completo o chamado ciclo hidrológico, né? No momento da chuva, no momento da precipitação, essa água que atinge o solo, ela passa por três processos. Ela pode passar por três processos, né? Ou ela infiltra no terreno, ou ela escoa ao longo do terreno, ou ela sofre um processo de evaporação. A gente chama isso de evapotranspiração, porque tem a parte também da evaporação através dos vegetais. Então, na verdade, o que acontece? No momento, esse ciclo hidrológico, ele implica um balanço muito grande, particularmente entre as fases da infiltração da água e do escoamento das águas. Ou seja, uma obra de drenagem subterrânea, ela tem então o intuito de dominar ou digamos assim, de controlar essa parcela da água de infiltração. Enquanto que uma obra de drenagem superficial, uma galeria, um bueiro, né, ela tem a finalidade exatamente de primária de receber, de coletar essa água que escoa, essa água superficial. Então o que nós fazemos quando que a gente aumenta enormemente ou de forma desmedida ou de forma descontrolada a questão da impermeabilização do terreno? Nós reduzimos enormemente a parcela de infiltração, porque o asfalto, ao tirar o calçamento, a pessoa, ao não fazer uma área ajardinada, preferir uma área cimentada, as áreas de moradias, os telhados, as áreas livres que são cobertas, impermeabilizadas, enfim, tudo isso aí demanda o quê? Um aumento enorme da parcela da água de escoamento. E essa água de escoamento, ela vai, normalmente, ela não é acompanhada, dessas obras, por um aumento das galerias pluviais. Ou seja, o sistema de drenagem superficial, ele se mantém o mesmo anterior. E nesse caso, então, o que acontece? Você tem o fluxo, o aumento Então, o fluxo, no caso, essas estruturas de fluxo, elas não são aportadas no mesmo sentido dessas obras de impermeabilização. Então, quando eu digo que o ciclo hidrológico ele é afetado, é exatamente nesse aspecto. Você aumenta tremendamente uma das parcelas, que é a parcela de escoamento superficial, e reduz dramaticamente a outra parcela, que é a de infiltração. Quando você troca esse balanço, o que acontece? Todas as comunidades ajusantes vão pagar o preço desse desequilíbrio que você promoveu a montante. Então, no momento em que Ouro Preto, por exemplo, fizer tal medida, certamente Mariana
que está imediatamente a jusante, vai coletar águas e vazões de fluxo em muito maiores quantidades. Isso vai ter uma repercussão direta lá. Se Ouro Preto e Mariana fizerem a mesma coisa, esse preço passa para Ponte Nova e assim sucessivamente. Só para esclarecer aqui, e por favor, Romero, me corrija se na minha tradução aqui falar uma bobagem. Em primeiro lugar, o morador de qualquer cidade ele tem que estar atento para quê? Se na medida em que eu tenho mais áreas onde eu asfalto as ruas, mais áreas onde eu cimento as calçadas e os terrenos, eu preciso obrigatoriamente, para balancear tudo isso, um número maior também de bueiros e de uma tubulação interna que consiga captar uma maior quantidade de água. Exatamente. Certo? Exatamente. Por quê? Porque essa água que iria infiltrar no terreno, ela já não se infiltra mais e ela acaba caindo na rede de águas pluviais, que são os bueiros das ruas. Bom, então se eu tenho, aí vamos pensar no reverso dessa moeda, que lamentavelmente não é um privilégio, aspas, né, entre aspas, né, de Ouro Preto, é do Brasil. No momento que eu tenho esse capeamento todo das cidades, quer dizer, com asfaltos e concreto, e eu não tenho um aumento de bueiros e de sistemas de águas pluviais, então obviamente essa água vai correr por cima e vai parar em algum lugar, certo? Esse algum lugar pode ser um córrego e tal, e diz a lógica, tá? Porque é uma lei vai ser a lei da gravidade, é uma lei universal, que essa água então ela vai correr de uma parte mais alta para uma parte mais baixa. E aí é o que você estava falando, ou seja, na medida em que você começa a asfaltar ruas demais em Ouro Preto e não cria sistemas corretos de captação dessa água, essa água vai cair nos córregos e vai desaguar em Mariana. É isso que você está dizendo, né? Exatamente. Então as chances de enchentes em Mariana acabam aumentando. Aumentam, certamente aumentam. Na verdade, esse problema que eu comentei, ele é dramático na grande maioria das cidades brasileiras, né? De uma maneira geral, a engenharia urbana ela tem se vinculado quase que a tornar, digamos assim, canalizar córregos, canalizar cursos d'água, impermeabilizar, fazer grandes galerias. Então o problema das inundações, eles aumentaram muito nas cidades brasileiras e vão ter, de uma maneira geral, repercussão nessas comunidades. Agora, em Ouro Preto particularmente, o problema mais grave era um problema das encostas. Mas na medida em que as próprias encostas são ocupadas e independente da questão do asfaltamento das ruas, a própria ação dos moradores, o aumento da impermeabilização das encostas, quer dizer, novas moradias, em volta da moradia a pessoa não faz uma área jardinada ou deixa a área na vegetação natural, ele faz uma cimentação, ele faz um capeamento qualquer. Essas áreas capeadas, essa impermeabilização feita na encosta, essas águas vão impactar as partes baixas da cidade. E como em Ouro Preto nós estamos falando de desnível entre o topo da Serra de Ouro Preto, por exemplo, e o Ribeirão Funil, nós estamos falando de coisa da ordem de 400 metros, qualquer chuva na encosta, qualquer água de escoamento, ela tem uma capacidade de vazão e de afluência muito rápida das partes baixas. Então isso evidentemente vai ter uma repercussão imediatamente nos cursos d'água jusante da cidade. Isso aí é uma coisa grave, né? Porque, em primeiro lugar, e aí vamos pensar, eu peço ao ouvinte que faça essa conta, né? Que tenha em mente essa conta. Quer dizer, primeiro que você está falando da questão da parte alta, quer dizer, quando você chega, se eu penso a Serra de Ouro Preto e a região da Barra, a região da estação, há um desnível de 400 metros. E aí você tem a famosa lei da gravidade que vai fazer com que essa água corra muito mais rápido, que é um desnível muito grande. 2, se eu tenho a ocupação ali da região, vamos pensar desde o Taquaral até São Cristóvão, né? Quer dizer, passando ali por Piedade, passando pelo Morro Santana, Morro São Sebastião, quanto maior é o número de casas construídas e a tendência do morador é cimentar todo o chão, eu vou criando uma cobertura sobre essa serra toda, que num certo sentido, aí, lógico, dependendo até onde for essa capa, pode até proteger, digamos assim, criar sem saber uma autoproteção para a serra, mas em contrapartida acaba prejudicando gigantescamente a área baixa. Porque essa água, então, ela não vai infiltrar no solo mesmo,
ela vai descer pelas ruas, não teve um número crescente de bueiros e de captação de águas pluviais, né, das águas das chuvas, então essa água toda vai chegar na Barra, na região da Barra e Estação, né? Quer dizer, então as chances, vamos pensar aqui, se esse número de ruas que foram asfaltadas e todo esse processo aumentam a cada ano que passa, aumentam substancialmente as chances da Barra ser uma região que vai se alagar de uma forma bem dramática. É isso então? Exatamente, e não só as partes baixas de Ouro Preto, mas particularmente todas as regiões ajusantes da cidade. E aí nós entramos nos dois aspectos. Entramos no aspecto preliminar da prevenção, né, da necessidade, digamos assim, o que fazer, então, né? Pois é, a atuação já começa com o morador da encosta. Esse morador da encosta, ele tem que entender, basicamente, um conceito, mesmo que genérico, do ciclo hidrológico. Ou seja, é muito importante ele dominar e ter controle da água no espaço urbano que ele mora. E esse espaço considerado na singularidade da sua moradia ou do bairro como um todo e da encosta de uma maneira ainda mais genérica. Então, nesse sentido, quer dizer, é importante, por exemplo, o recolhimento das águas do telhado, o direcionamento dessa água de uma forma controlada por uma galeria, a possibilidade dessa água infiltrar numa área, digamos assim, de cobertura natural e não cimentada. Todas essas regras, elas vão impactar o ciclo hidrológico na medida em que vão favorecer a infiltração. E o poder público municipal pensar que o asfaltamento é uma coisa óbvia, uma coisa muito importante, que ela pode ser feita sem problema nenhum, atendendo essas questões e digamos assim, a qualidade de vida, né, de transporte de um espaço urbano, mas ela tem que ser pensada de uma forma tal que não leve a um comprometimento do esgotamento final dessas águas, né? Ou seja, a estrutura existente, ela tem que ser capaz de amortecer esse impacto causado pelo asfaltamento, no sentido de não causar transtornos maiores para as comunidades ajusantes. Até porque você estava fora do ar, você chamou a atenção da peculiaridade da área onde Ouro Preto se localiza, que seria a origem das bacias hidrográficas. Quer dizer, é uma área que naturalmente já teria o solo já absorve bastante água, e esse solo passaria a não absorver tanta água em alguns aspectos, e em outros ela acabaria ajudando essa água a atingir áreas mais baixas, como já citamos aqui, Mariana. Na verdade, tudo que a gente está falando, na verdade, é uma questão de equilíbrio, tá certo? Tanto se você tiver uma infiltração exagerada, sem controle nenhum, né? Volta aquela questão do muro, né? Sim. Se você fizer um muro de contenção e não tiver uma drenagem, um bom sistema de drenagem, esse muro vai certamente sofrer colapso. Então a infiltração aí é péssima. Por outro lado, se você tiver também um escoamento superficial muito intenso, isso vai causar certamente inundação nas partes baixas da cidade. Então, na verdade, a função da engenharia da engenharia urbana, é promover esse equilíbrio entre essas duas forças, né? Entre esses dois mecanismos, né? Adotar o espaço urbano de procedimentos e de dispositivos capazes de controlar o ciclo hidrológico naquele espaço urbano, garantindo uma boa qualidade de vida, né, para os moradores, e ao mesmo tempo ajustando as águas de percolação e as águas de escoamento superficial dentro de uma demanda da logística e da infraestrutura existente na cidade. Senão, de um lado você vai ter o escoamento de encosta, nas encostas, e do outro lado você vai ter inundação. E isso vai afetar, evidentemente, a comunidade exposta, e isso caracteriza exatamente o que caracteriza uma zona de risco elevado. Você citou, Romero, há poucos minutos, a respeito de atitudes de prevenção, e aí do próprio morador, que seria não cobrir inteiramente o seu terreno, deixar áreas onde a água pudesse ser absorvida pelo solo, quer dizer, não cimentar a casa inteira, porque isso acaba sendo um problema
né? Se todos fazem isso, isso é um problema. O que mais que pode ser feito? Vamos pensar em 2 momentos. O que o morador pode fazer, se isso seria suficiente, ou teria mais coisas que o morador sozinho pode fazer? E é lógico, o outro lado, que o poder público tem que assumir esses custos. A prevenção, ela começa no morador e vai perpassar até o poder público municipal, sem dúvida nenhuma. Então, essa prevenção, no caso do morador, ela passa exatamente por essas questões de controle das águas, né, no local onde ele mora, né? Evitar, por exemplo, plantar bananeiras perto da residência onde ele mora, porque a bananeira, ela puxa, né, a água próxima à superfície do terreno. Evitar, por exemplo, que você tenha fossas ou aberturas ou buracos no terreno que possam armazenar água de forma descontrolada. Vedar as trincas que estão presentes ali próximo do terreno, né? Controlar, por exemplo... Trincas? Como assim? Trincas são aberturas, fendas, né? Que existem no terreno. Aí ele abre essas fendas num espaço maior e recompacta o solo ali, entendi, fechando essas trincas. A água não pode percolar em trincas abertas dentro do terreno de forma descontrolada. Ele pode ter mecanismos muito simples, né? Dele controlar se o terreno em volta da casa dele está se movimentando. Por exemplo, atrás da casa dele, ele coloca 3 estacas quaisquer alinhadas e vão acompanhando durante o tempo se aquelas estacas permanecem alinhadas. Se elas saírem do desalinhamento, significa que o terreno está se movimentando. Evitar árvores, então... Essa é uma atitude simples. Simples, né? Evitar, por exemplo... ter árvores de grande porte perto das casas, né? Uma ventania durante uma chuva muito intensa poderia derrubar um galho ou a própria árvore sobre a residência dele. Verificar, por exemplo, se os postes, se as árvores estão alinhadas verticalmente no terreno, próximo ao terreno, né? A árvore deslocada, com o caule não vertical, deslocada, inclinada, é o melhor sinal que você pode ter de que aquele terreno está em movimentação. Por exemplo, no caso de uma trinca dentro de uma alvenaria dentro da casa, ele prega ele coloca um preguinho de um lado e do outro da fenda, estica uma linha entre as duas e prende nesses 2 preguinhos de um lado e do outro da fenda. E observa aquilo. Se a linha arrebentar, significa que a fenda está abrindo, ela tá ocorrendo movimento no solo, entendeu? Se não ocorrer nada, é porque a casa dele não está sofrendo movimentação. Então são coisas simples que evitariam, digamos assim, minimizariam tremendamente os problemas naquele local específico, né? E é claro que cabe ao poder público municipal a adoção de mecanismos de prevenção do caráter geral. E aí eles vão passar claramente pela adoção de dispositivos de drenagem superficial e de drenagem subterrânea, sendo que superficial e subterrânea, sendo que estrutura de contenção, construção de muro de arrimo é só se, digamos assim, em última escala e assim ultrapassados todos os limites dessas obras de drenagem que eu comentei. Com certeza. Agora uma coisa, curiosidade minha, você citou o caso da bananeira, eu já tinha ouvido isso, que a bananeira, aí na linguagem popular, ela retém água no solo, então ela ajuda ao solo ficar muito instável. Existem outras plantas que possuam essa característica que a bananeira tem? Pra gente, porque aí eu tô pensando o seguinte, até para orientar, olha, você já deixou claro, não plantem Ouro Preto mais do que qualquer outro lugar. Nada contra o doce de banana ou a banana em si, pelo amor de Deus, são coisas deliciosas. Mas pensando no plantio, Ouro Preto, nas encostas de Ouro Preto, nem pensar a bananeira. E o que mais que deveria ser evitado? Não, na verdade, não sei em termos digamos assim, de vegetação, o cuidado maior é realmente com a bananeira e com árvores de grande porte. Porque em muitos locais nossos, por exemplo, das encostas, a espessura do solo é muito pequena. Então, por exemplo, você pega um eucalipto. Como você tem, por exemplo, uma cobertura de solo e logo embaixo, por exemplo, um filito, uma rocha, um filito, o enraizamento dele fica limitado ao solo. Quando ele chega na rocha,
não conseguindo penetrar na rocha, ele se espalha pura e simplesmente sobre a rocha. Então você tem uma árvore de grande porte, mas com enraizamento frágil. Então qualquer vento, qualquer movimentação do terreno provoca a movimentação dessa árvore. Por isso que você evita essas árvores de grande porte. Agora, qualquer contribuição de vegetação arbustífera de pequeno porte, bambu, são extremamente proveitosos, porque eles formam um enraizamento que reforça tremendamente o terreno e com isso melhora as condições geotécnicas do maciço. Bom, então primeiro isso é interessante, quer dizer, vale para o nosso ouvinte aí, o morador de Ouro Preto, o ideal são árvores de médio porte. Eu diria de pequeno porte. Desculpa, Uma cobertura a mínima possível. Por exemplo, grama, a própria vegetação rasteira pré-existente, ou seja, não retirar essa vegetação. Por quê? Ela serve como um tapete de impermeabilização, controlando. A vegetação faz esse papel exatamente de dar esse balanço do ciclo hidrológico que eu comentei. E numa encosta de grande porte, de maior envergadura, aí você teria que usar instrumentos de controle e monitoramento de grande porte. Certo. Que seriam os inclinômetros. Né? E no caso, em último caso, pensando em escala mínima, né, quando você fala do deslocamento, são essas medidas que você mesmo disse que o morador pode ter, pode fazer com pequenas estacas de madeira e tal. Agora, pensando na questão do poder público, isso ficaria restrito, a ação do poder público estaria restrita ao escoamento da água nessa parte de águas pluviais, ou mais alguma coisa? Por favor, pressupondo que o poder público não controlasse as áreas de ocupação, não fizesse nada disso. Bom, eu tinha comentado que a gente tinha entregue a carta geotécnica à prefeitura em novembro de 2011, mas nós fizemos mais do que isso. Nós criamos uma estrutura chamada IGEL, Instituto Geotécnico de Ouro Preto. Esse IGEL, ele está formalizando agora, esse convênio deve ser fechado agora no mês de outubro, com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, onde uma série de profissionais, trabalhando de forma voluntária ou não, né? Os professores da universidade, nós professores da universidade, por exemplo, quando somos DE, temos que trabalhar nesse instituto como voluntários. Nós estamos fazendo um levantamento de várias áreas de risco de Ouro Preto, promovendo a emissão de laudos técnicos, né, de controle para estruturas, para a concepção de estruturas de estabilização dessas encostas, e instalando os chamados inclinômetros. O que são inclinômetros? São essas perfurações que nós fazemos no terreno em grande profundidade. Esses tubos são instalados na vertical, e no momento em que eles são medidos toda semana, a cada 15 dias, né? Várias equipes de alunos aí da UFOP fazem essas medidas nesses instrumentos. E na medida que esses instrumentos saem do alinhamento vertical, eles mostram exatamente em que profundidade está ocorrendo uma movimentação, caso ela esteja ocorrendo. E aonde ela está ocorrendo a maior movimentação. Com isso você tem uma ideia muito clara da dimensão, da magnitude do evento que pode ocorrer, e com isso você pode antecipar com dias, com semanas, a saída de pessoas ou de famílias que estejam nessas áreas. Uma pena que só existam ainda em Ouro Preto 15 inclinômetros instalados. Nós, nesse convênio com a prefeitura, nós estamos tentando instalar, principalmente ao longo da Serra de Ouro Preto, mais 60 desses instrumentos. Nossa, precisando de mais 60, tendo 15 só, realmente é uma diferença. Ô, Homero, uma pergunta: um morador, ele poderia ir à escola de Minas e pedir alguma orientação a algum professor sobre isso? Ele, por favor, uma pessoa leiga, um morador, e fica assustado. Não, o IGEL, ele tem um site, ele vai ser disponibilizado agora em outubro, né? À medida Instituto de Geologia. Instituto Geotécnico. Esse Instituto Geotécnico, ele libera lá num link lá, qualquer morador, em qualquer situação, de qualquer bairro de Ouro Preto, ele basta entrar lá e não precisa fazer, ele pode ir lá fazer essa colocação pessoalmente, não tem problema nenhum, tá lá o endereço todo, mas ele pode fazer online, né, via internet, colocar lá, digamos assim, a área onde ele mora, o risco que ele está vendo, o que está acontecendo, um problema que ele acha que existe,
e uma equipe técnica deslocaria para esse local e avaliaria essa situação e emitiria um laudo sobre essa situação. É isso que a gente tem feito ao longo desses 10 anos para a elaboração da Carta Geotécnica, porque a Carta Geotécnica ela tem que ser dinâmica. No momento em que aconteceu uma nova chuva, novos eventos ocorreram. Então esses eventos, o estudo desses eventos vão realimentar o banco de dados que norteou a Carta Geotécnica e com isso ela vai melhorando cada vez mais, ela vai ficando mais próxima da realidade existente, exatamente porque ela está considerando o que a própria natureza está indicando como sendo os pontos mais críticos do espaço urbano da cidade. Então qualquer morador, em qualquer circunstância, ele pode acessar, e deve acessar o IGEL. E no momento em que isso ocorrer, essa equipe técnica vai orientar junto com a Defesa Civil nós estamos trabalhando em parceria com a Defesa Civil, que faz um trabalho excelente aí dentro da cidade, da própria prefeitura, e com isso aí nós conseguiríamos, sem dúvida nenhuma, melhorar enormemente a condição de vida dessas pessoas. Tá certo. Olha, Romero, muito obrigado mesmo. Nossa, eu aprendi aqui hoje, sendo sem nenhum constrangimento. Queria agradecer a sua presença aqui. Nós tivemos o professor Romero César, que é graduado aqui pela Escola de Minas, aqui da UFOP, tem mestrado pela Geotécnica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia pela Universidade Federal de São Carlos. O tema foi as chuvas e as áreas de risco em Ouro Preto. O nosso programa UFOP Entrevista tem a produção de Danilo Nonato e Patrícia Botaro, trabalhos técnicos de Flávia Silva e a supervisão de radiojornalismo do Chico Daer. Queria agradecer enormemente aos nossos ouvintes, agradecer mais uma vez ao professor Romero e até o nosso próximo UFOP Entrevista. Um grande abraço a todos. Felicidades e espero, Romero, que você venha várias mais vezes aqui. Não para dar notícias tristes, com certeza não. Eu agradeço aí a oportunidade e me coloco à disposição para quaisquer novos encontros. Muito obrigado. Tá joia, gente. Obrigado, até uma próxima vez. Tchau. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.